Boa noite, boa noite. Então, boa noite. Pode orar, por favor. Oremos. Amém. Pai amado e soberano, Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer, ó Deus. Te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor, estarmos na tua presença. E com certeza, Senhor, guardados pelas tuas mãos poderosas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor, que tu és o Deus, Senhor, que cuida. Independente, Senhor, das coisas que passamos na nossa vida, aqui na Terra, mas damos graças, ó Deus, damos graças porque temos um Deus que provê nas mínimas coisas e nas grandes coisas, mas nunca nos desampara. Pai, nós te agradecemos também, Pai, pela volta do nosso estudo, que tu venha falar aos nossos corações, abra nossas mentes, abra os nossos corações, ó Deus, nos dá entendimento, nos dá condições, Pai, de cada vez mais entender a tua vontade na nossa vida, ó Deus. Pai, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Você orando, Valnei, eu lembrei de uma palestra que eu ouvi sobre sofrimento e que muitas pessoas até falam que Deus não existe, né? Porque se Deus existisse, ele não permitiria, né, tanto sofrimento, tantas coisas ruins. Mas a pessoa falou que, bom, poderia existir uma vida sem sofrimento, mas não seria essa vida que nós conhecemos, seria um mundo totalmente diferente, que, em primeiro lugar, seria pessoas sem a opção de escolher, né, que todo mundo seria obrigado só a fazer coisas boas, não teria livre-arbítrio, mas também é através das lutas e das dificuldades que existe crescimento, não é, Valnei? Com Se certeza. tudo fosse só maré mansa, ninguém iria adquirir, né, paciência, a perseverança, todas essas qualidades, né, que vêm através das dificuldades, a luta. Porque também, assim, rapidinho comentando em cima do que o senhor falou, dependendo da sua base, do seu ensino, quando você passa por alguma dificuldade, alguma coisa assim, você passa com mais sabedoria, entendeu? Porque você aprendeu uma coisa que é o que a palavra ensina. Então, peraí, eu tenho que passar por isso aqui, mas eu sei que Deus está comigo. Isso é normal. Isso. Uhum. Eu sou um servo, grandes homens de Deus passaram até coisa pior, né? E aí a gente vai caminhando devagarzinho, mas Deus está no controle sempre. Isso que importa. E certamente Deus sabe porque o próprio Jesus sofreu por nós, né? Muito bem. Outra coisa que eu queria falar antes de iniciar, que eu não sei quantas vezes eu já falei nesse estudo sobre Atos, mas só para a gente lembrar que nós vamos ver outra vez hoje. Atos, na minha Bíblia, começa aqui, né? São 28 capítulos. Eu tenho aqui a letra grande e na minha Atos termina aqui, depois vem Romanos. Então, aqui é Atos, um livro muito fino, né? E aqui, alguém lembra quantos anos de história aqui? Fátima, lembra? 30 anos. 30 anos. Então, 30 anos de história. Então, se temos 30 anos de história em poucas páginas, é uma história resumida, né? Não deu para falar tudo. Então, imagina você está escrevendo uma história, você tem um número de palavras limitadas, o que você vai incluir na sua história, o que vai ficar de fora dessa história? Você vai incluir o quê? O que é mais importante, né? Então, principais certamente, acontecimentos, né?
Lucas colocou aqui, Lucas inspirado pelo Espírito Santo, claro, colocou as coisas mais importantes. Até aqui no capítulo 10 de Atos, lembra tudo que aconteceu com Pedro, quando a gente viu 15 dias atrás? Pedro, ele não iria à casa de um gentio, o gentio Cornélio. Mas o que Deus fez? Ele fez com que aquela visão, né, dos animais, né, tudo aquilo aconteceu. Pedro aprendeu duas coisas. Uma sobre comida, que podemos comer de tudo. Mas a lição principal não foi sobre comida, foi sobre Pessoas. pessoas, exatamente. Que o evangelho é para todo mundo. Não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Nem qualquer coisa, né? Onde você nasceu, quanto dinheiro você tem, o tamanho do seu nariz, quem são seus amigos, nada disso importa para Deus, né? Então, Pedro foi, quer dizer, Cornélio enviou pessoas à casa de Pedro, Pedro vai com essas pessoas, e se não me engano, nós paramos vamos até o versículo 33, e vamos começar, deixa eu ver, vamos ver de novo, a partir do 30. Quem pode ler do 30 ao 48? Patrícia, pode ler? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Alves, Deise, Holly, todo mundo. Boa noite, irmãos. Pode repetir para mim, por gentileza, querido? Pois Qual não. Se não me engano, nós fomos até o versículo 33, mas vamos voltar para pegar o contexto melhor. Versículo 30 até o final, que é o 48. Sabendo que Pedro saiu da cidade dele, onde ele estava, quer dizer, e foi a Cesareia, onde Cornélio estava. Então, Cornélio está falando aqui no versículo 30. Cornélio é um centurião romano. Certo. Então, vamos ler Atos 10, do versículo 30 ao 48? Tá, ok. Leiamos, então. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando como de costume, a esta hora da tarde, quando de repente um homem apareceu em minha frente vestido com um manto brilhante. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e as suas boas obras foram observadas por Deus. Envie agora alguns homens a Jope buscar Simão, chamado Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, na beira da praia. Por isso, imediatamente mandei procurar o Senhor, que fez bem em vir tão depressa. E agora nós estamos aqui esperando na presença de Deus, desejosos de ouvir o que o Senhor ordenou que nos falasse. Então Pedro respondeu: agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Em cada nação, ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Essa mensagem tem se espalhado por toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João Batista. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, viveu fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em todo Israel e em Jerusalém, onde o mataram, levantando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por certas testemunhas que o mesmo Deus tinha escolhido de antemão, nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos.
E ele nos mandou pregar a boa nova em toda a parte e testemunhar que Deus o colocou como juiz de vivos e de mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Quando Pedro ainda estava falando dessas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviram a palavra de Deus. Os judeus convertidos que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse derramada até sobre os gentios. Não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: será que alguém vai proibir que eles sejam batizados com água, agora que eles receberam o Espírito Santo como nós? Então mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois disso, pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Muito obrigado. E também não sei se vocês já leram Atos todos, se já leram o próximo capítulo, mas o que acontece em Atos 10 é tão marcante que tudo vai ser discutido no capítulo 11. Vamos ver praticamente tudo novamente no 11. Mas voltando aqui para onde a Patrícia começou, duas coisas que acho que eu falei na última aula que queria reforçar. Primeiro, no versículo 31, é que Deus ouve ou não ouve a oração de pessoas que ainda não se converteram ao Senhor, que ainda não foram batizadas. Ouve sim ou não? Sim. Sim, que está aqui no versículo 31, né? Cornélio é um gentio, ele ainda não conhece tudo sobre Jesus, ainda não foi batizado, mas Pedro está dizendo, né? Cornélio, Deus ouviu, não, quer dizer, a oração, foi a visão que Cornélio recebeu, que Deus falou com ele. Cornélio, Deus ouviu sua oração, lembrou-se das suas esmolas, né? Quer dizer, quem falou com ele foi um anjo, né? Um anjo, um homem de roupas resplandecentes. Aí outra coisa que eu acho tão importante, eu que já há alguns anos dou aula para as pessoas, o que me deixa muito feliz quando dou aula é como hoje, né? Quando tem gente querendo ouvir, quando tem gente querendo escutar e aprender, né? Então, imagina a felicidade de Pedro, ali no versículo 33, quando Cornélio diz: mandamos buscar você e agora nós todos estamos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer a nós. Então, tem aquele grupo ali, um grupo com sede, né? Um grupo com muita vontade de ouvir a palavra do Senhor. Bom seria, né, se tivéssemos mais pessoas assim, hoje. Poderia ter muito mais, mas tem. E graças a Deus por isso. Então, começa agora a fala de Pedro. Pedro começa falando sobre algo que nós já falamos, que é o quê? Como é que Deus vê as pessoas? Iguais. Iguais, né? Embora, geralmente nós, acho que todos nós, temos algum tipo de preconceito. Eu procuro não ter preconceitos, mas eu sei que uma vez ou outra, né? Eu trato uma pessoa de um jeito, outra pessoa de outro jeito, olha para uma pessoa de um jeito e outras pessoas, né? Mas aqui fica bem declarado que Deus aceita todos, né? Deus ama todos. E aí, então, Pedro entra de fininho nesta pregação a partir do 36, essa mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, mas também uma mensagem que deve ir a todas as pessoas. Então, eu diria que ele inicia a fala sobre Jesus no 37. Só que o 37 não fala sobre Jesus em si, fala sobre quem? Como é que a história de Jesus começa?
Pelo batismo de João. João No Batista batismo de João, exatamente, né? Deus enviou João Batista, ele foi o último dos profetas. João Batista pregou que viria alguém, né? Arrependam-se, prepare o caminho, que vem alguém mais importante do que eu. Então, essa foi a primeira parte da pregação aqui de Pedro sobre João, quer dizer, sobre Jesus. Outra coisa que eu ia falar. Quando eu disse que essa é uma história resumida, certamente o que Pedro disse na casa de Cornélio, nem tudo está aqui, né? Que a Patrícia fez essa leitura e leu mais do que a pregação, né? Leu uma introdução antes da pregação. E a leitura dela foi rápida. Se Pedro viajou aquela distância toda, chegou lá, tem aquele grupo de pessoas com sede da palavra de Deus, certamente ele não falou 5 minutos nem 10 minutos, né? Creio que ele falou 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei. Mas explanou muito mais do que está aqui, mas aqui temos os pontos principais. Então, o próximo ponto, depois de João Batista, está no 38. Quer dizer, o início do 38. O que aconteceu com Jesus? Jesus começou o seu ministério e foi Ungido por Deus, ungido por Deus quando? com o Espírito Santo e poder. Mas aí está falando sobre o batismo de Jesus, né? Quando Jesus foi batizado, né? Não tinha aquela voz, quer dizer, uma pomba apareceu, a voz do céu disse: "Este meu filho amado, em quem me comprazo". Então aí a unção do Espírito sobre Jesus, e aí então ele está resumindo muita coisa aqui no final do 38. Resumindo o ministério de Jesus, dizendo o quê? O que Jesus fez? Andou por toda parte. Curando. Curando todo. A minha fala, fazendo bem, curando e libertando aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. E aí ele diz, como é que ele fez isso tudo? Porque Deus estava com ele. Até quando nós lemos os evangelhos e vemos os milagres de Jesus, vemos o objetivo do milagre é justamente esse, né? De mostrar que Jesus é o enviado de Deus. Porque só Deus para fazer aqueles milagres que Jesus fez, né? Só Deus para curar o cego, para levantar o aleijado, para ressuscitar o morto, para acalmar a tempestade, multiplicar os pães, né? Deus estava com ele. E aí, no 39, vem um dos temas eu vi a sua mão agora, olha, só um segundo. Um dos temas de todo o livro de Atos é que quem são os apóstolos? Eles são testemunhas, né? Então, Pedro, um dos 12, ele usa a primeira pessoa plural, né? Nós. E ele está no bolo, né? Nós somos testemunhas de todas essas coisas. Pedro não está falando que ele escutou de alguém. Está falando sobre as coisas que ele mesmo ouviu, que ele mesmo viu com seus próprios olhos. Pode falar, Rodney. Uma pergunta, uma observação? Pergunta. Quando Jesus foi fez o batismo, ele foi ungido, então. Anointed. Ungido é o Espírito Santo, né? Que ali, vamos ver, acho que é Mateus. Mas esse foi antes do Testamento Velho, eles fez com óleo, não? Eles fez como... Sim, às vezes existe a unção com azeite, né? O rei Davi, quando ele foi escolhido para ser rei de Israel, o profeta Samuel colocou óleo na cabeça, ele foi ungido com óleo. Mas vamos ver aqui, Lucas Mateus. 3:21.
Mateus capítulo 3. Eu vou ler aqui Mateus 3, do 15 ao 17. Jesus... não, vou começar no 13, que é melhor. Do 13 ao 17. Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo. João disse: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Certo? Eu pensei que você fosse perguntar, olha, como é que Jesus, um homem perfeito, precisava ser batizado? E para mim essa resposta está no versículo 15, que Jesus fez para cumprir toda a justiça, quer dizer, ele deixou um exemplo para nós. Não que Jesus precisava ser seus pecados perdoados, mas ele não pede nada de nós que ele não tenha feito. Né? Penso assim. Ficou claro? Tá bom? Vamos voltar para a pregação de Pedro. Então, ele falou sobre o batismo de João, o batismo de Jesus, sobre os milagres, e agora, claro que não pode falar sobre Jesus sem falar sobre a cruz, né? Que até todos os 4 evangelhos gastam vários capítulos, só focando nos últimos dias de Jesus, e as horas que Jesus ficou ali no Calvário. Então, e fala que ele fez a terra dos judeus de Jerusalém, onde eles o mataram, suspendendo no madeiro. Eu sempre gosto quando, logo depois, quem está pregando fala: Deus, porém, né? Os homens o mataram. Deus, porém, porque também é o foco de todas as pregações, é o quê? Ressuscitou, né? Deus o ressuscitou, a ressurreição. E, novamente, Pedro diz, ele foi, e fez que ele fosse visto. É uma das maiores provas sobre Jesus sendo filho de Deus, além dos milagres que ele fez, o fato de que ele morreu, mas ressuscitou. E foi visto por muitos, não foi nem 5, nem 10, nem 20. E depois, deixa eu ver aqui. E aí, então, Pedro está dizendo, nós até comemos com ele, bebemos com ele, né? Depois que ele ressuscitou. E aí, então, do 42 e 43, Pedro diz que Jesus mandou que ele e os outros pregassem. Agora vem uma outra parte sobre Jesus. No final do 42, quem é Jesus? Ou quem ele será? Né? O que ele fará? Juiz, né? Juiz de vivos e de mortos. Deus é justo, Deus está vendo tudo, e um dia todos serão julgados. E outra coisa que sempre é citada nessas pregações, está no 43, sobre os profetas, de que tudo que Jesus fez foi em cumprimento de várias profecias, né? Então, mais uma prova de que Jesus é mesmo aquele que Deus enviou, que Jesus cumpriu todas essas profecias. E aí, então, ele está fechando a pregação quando ele diz, né? Todo que nele crê recebe o perdão de pecados mediante o seu nome. Vamos voltar a lembrar algumas coisas. Lembra quando Cornélio enviou pessoas lá para a casa de Pedro, enviou mais de uma pessoa,
E quando Pedro sai da casa dele e vai para a casa de Cornélio, ele também não vai sozinho, né? Alguns outros judeus foram com ele. Essa ideia de testemunha é importante, né? Até várias vezes, quando eu sento para conversar com alguém sobre um assunto importante ou delicado, eu procuro ter uma outra pessoa presente. Eu já fiquei sozinho com uma pessoa e depois da conversa, outro diz, não, você não disse isso, não, você faz isso, né? Então, é bom ter várias pessoas ali para dizer, não, foi assim, 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 né? Mas esses que foram com Pedro, que são judeus, eu creio que ainda não estariam convencidos de que Pedro poderia, de fato, ser um irmão em Cristo, se não fosse pelo que acontece no versículo 44. E mais uma vez é a mão de Deus agindo. O que Deus faz no versículo 44? Pedro ainda estava falando estas palavras e Aqui diz Derramou o que Espírito Santo. isso, o Espírito Santo desceu sobre todos, né? Então, olha como Deus trabalhou aqui. Primeiro Deus falou com Cornélio, depois Deus falou com Pedro, e agora, depois da pregação, o Espírito Santo está ali se manifestando praticamente antes da pregação terminar, né? E aí, então, olha a reação, e este vai ser o assunto principal no capítulo 11. Os judeus convertidos que estavam lá com Pedro ficaram admirados, né, de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Lembra que em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, veio o derramamento do Espírito Santo lá para dar início à igreja? Então, essa não é uma coisa que acontecia todo dia, toda hora, não. Aconteceu lá em Jerusalém e aqui está acontecendo pela segunda vez na casa de Cornélio. E até estavam falando em línguas, e eu penso que essas línguas são línguas que dá para entender o que está sendo falado, porque diz estão exaltando a Deus. Como é que eles sabem que estão louvando a Deus se não entendem o que está sendo dito? Mas aí, então, vem uma pergunta, e muitas vezes, quando vem a pergunta, é porque alguém faria ao contrário. Não é assim? Então, a pergunta de Pedro está no 47. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? A resposta é qual? Pode ou não pode? Pode Não. negar? Não. Não pode negar. Até aí Pedro diz, né? Eles receberam o Espírito Santo como nós, né? Se Deus está dando o seu carimbo, né? Se Deus está aprovando, quem somos nós para proibir? Mas também, para mim, fica subentendido de que eles iriam negar, né? Havia ainda na mente dos judeus essa ideia que gentio não pode, né? Nós somos o povo eleito de Deus, o povo especial, a evangelho, Deus é o povo, para o povo de Israel. Mas Deus ali batendo na tecla tantas vezes, finalmente concordaram, evidentemente, porque no 48 diz que ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E quando estava preparando para a aula, o irmão que estava fazendo comentário, ele frisou a última frase aqui. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Por que pediram que Pedro ficasse? Para aprender mais da palavra. Eu também creio, né, Esther? Você quer sempre aprender mais, não quer, Esther? Não quero. Então, eu vejo você buscando por todos os cantos. E aqui esses irmãos também, né? Acabaram de se batizar
e querem aprender mais. Então, Pedro vai ficando aqui, que vamos sugando, né, tirando tudo que você possa deixar com a gente. Até aí, podemos ver que nós somos muito abençoados, porque eles não tinham o que nós temos, né? Nós podemos ler, sentar e ler Atos, ler as cartas de Pedro, as cartas de Paulo. Eles não tinham nada disso. Até não tinha nem como, né? Se Pedro está dando uma aula, não tinha nem como gravar no telefone para escutar depois, né? Então, tiveram que ficar bem atentos, porque iam ficar sem professor durante um bom tempo. Bom, eu falei muito hoje. Vou até falar mais um pouquinho, que eu gostaria de ler o que eu escrevi na sua folha, para depois abrir para vocês. Que diz em Atos 10, 34 a 43, sobre a pregação. O que nós, eu e você, hoje, quando nós falamos com as pessoas sobre Jesus, o que nós devemos incluir nesta mensagem quando ensinamos a respeito de Jesus? Então, vamos recapitular, né? Pedro disse que Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus, lhe deu poder para fazer o bem, para curar muitos. Os homens mataram Jesus, Deus o ressuscitou, Deus mandou anunciar o Evangelho, que ele é o juiz dos vivos e mortos. Todos os profetas falaram sobre Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio de Jesus o perdão dos pecados. Então, várias coisas aí que as pessoas precisam saber. Que mais? Eu acho que eu vou parar ali e abrir para vocês. Quem tem um comentário, uma pergunta nesta parte? Daisy, liga o microfone, por favor. Boa noite. Boa noite. É no 45, né, que Sim. foi derramado o dom do Espírito Santo também aos gentios. Eles, a partir desse momento, eles se convertiam? Então, o que eu vejo é que a forma que Deus usou para convencer todo mundo. Eu acho que para os gentios, eles não precisavam de muita... Seria difícil aceitar a salvação, mas principalmente para mostrar para os judeus que Deus estava aceitando esses outros, né? Que eles não queriam aceitar. Eu coloquei na sua folha, eu não ia falar agora, mas vê lá no capítulo 11, uma coisa que vamos ver na aula da semana que vem, porque Pedro vai voltar a Jerusalém, e lá em Jerusalém vai ter que explicar sobre tudo o que aconteceu, que muitos judeus não iriam aceitar. Então, eu vou ler só hoje o 15, 16 e 17. Que Pedro está lá em Jerusalém contando a sua história, o que aconteceu lá com Cornélio. Diz, quando eu comecei a falar, ou quer dizer, quando eu estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Então, de novo, o que a gente subentende? Se Deus não tivesse entrado assim, ele poderia se opor. Ele poderia ainda ter uma dúvida. Posso ou não posso batizar essas pessoas? O gentio pode ou não pode seguir a Cristo sem ser um judeu primeiro? Né? A outra coisa que também vamos falar de novo semana que vem, está voltando para o 15. O Espírito Santo desceu sobre nós, como sobre nós, quando?
que diz aí? No princípio. Versículo 15. O Espírito Santo desceu sobre nós No início. como sobre nós no princípio. Então, o que é esse no princípio? Eles ainda não eram cristãos? Não, eu Lá creio no que aqui princípio. que Pedro está dizendo para os judeus que lá na casa de Cornélio, aconteceu lá na casa de Cornélio, o que aconteceu com a gente no princípio. Então, o princípio é Atos 2, dia de Pentecostes. É, Né? Então, o que Pedro não disse aqui no 15? Ele não disse, o Espírito Santo caiu, desceu sobre eles, como acontece em todos os nossos cultos, todos os dias. Ele não disse isto. Ele disse, aconteceu algo inédito, algo que não acontece sempre, que até naquele dia só havia acontecido uma vez. E aqui se repetiu na casa de Cornélio, uma coisa muito forte. E uma coisa para mostrar que Deus está agindo, que Deus está abrindo uma porta. Não é uma coisa comum, corriqueira. Valnei levantou o dedo? É porque a minha dúvida ficou nesse 44, do capítulo 4. Do É que capítulo... eles, Oi? Aonde? do Qual capítulo capítulo? 10. Ah, sim, capítulo 10. É que eles foram batizados pelo Espírito Santo Sim. assim que receberam a palavra, né? Estão ouvindo a Não, pregação e recebem aquela hora, sim. depois que eles foram batizados. Isto. Né? Então, o que eu entendi que aqui, eu entendi aqui, por exemplo, você aceitou a Cristo, isso. Você automaticamente você recebe o Espírito Santo. É isso? Então, em Atos capítulo 2, já vimos, né, que quando Pedro pregou para o povo lá, ele disse, arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo é para todos, né? Todos que ouvem a palavra, entregam suas vidas a Cristo, são batizados em Jesus, recebem na hora o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é algo diferente. No livro de Atos, só nos mostra 3 vezes que houve batismo do Espírito Santo. No capítulo 2, aqui no capítulo 10, e nós vamos ver outra vez no capítulo 19. Então, por isso que o que aconteceu lá foi uma coisa tão especial, tão marcante, né? Deus, não sei se eu estou usando as palavras certas, eu ia dizer, Deus forçando a barra para que esses homens judeus conseguem abrir a mente, abrir o coração para aceitar os gentios, né? Não sei se consegui explicar bem. Patrícia? Não, clareou muito a mente aqui em relação a isso. Foi o modo que Deus achou para poder, né? Até nós vamos ver na semana que vem, no capítulo 11, o resultado, né? Que no capítulo 11, já falei mais ou menos, né? Pedro vai a Jerusalém e ele vai ter que contar para os irmãos em Jerusalém, se explicar em Jerusalém por que ele foi na casa de um gentio, por que ele batizou pessoas lá, o que aconteceu lá. Quando ele explica tudo direitinho, eles aceitam. Mas só aceitam porque a mão de Deus está bem visível ali. Não tem como negar. Né? Patrícia? Eu estava aqui refletindo, né, pensando como que Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo, porque a Bíblia, ela se complementa, e a gente está aqui estudando Atos, e eu fui lá para Samuel, quando fala sobre a escolha do rei Davi, né? Que Deus manda o profeta ir lá ungir o que ele escolheu.
e vem aquele monte de homem, né? Os irmãos mais velhos, os mais bonitos, os mais fortes, os mais capazes, e Samuel, não, mas não é esse? E ele ficava assim, perplexo, daqui a pouco veio Davi, né? Bem pequeno, e eu acho que eu estava aqui pensando nisso, quando Deus permitiu o batismo, né? Quando Deus permite que o Espírito Santo desça sobre esses gentios, é para quebrar esse preconceito de Pedro, né? Porque, como ele mesmo fala aqui no versículo 30, versículo 34, no Uhum. 34 ele diz, então Pedro responde, agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Na minha Bíblia está traduzido dessa Sim. forma. Aham. E aí ele vai falando mais, né? Em cada nação ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Ou seja, Deus ele olha realmente o coração, a intenção de cada um, segundo as suas obras, claro, obviamente, e ele age conforme ele quer, porque eu acho que na cabeça de Pedro ele estava seguindo um padrão. A pessoa ouve a palavra, se batiza nas águas e depois recebe o Espírito Santo. Nesse caso, Deus agiu de uma forma diferente, né? Para justamente quebrar isso dele, talvez. E nós também, né? E da nossa parte também, né? Eu Uhum. pensei assim. Que de novo, ali no versículo 47, pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, né? Deus já mostrou que Deus aceita. Quem somos nós para recusar quem Deus aceita, né? Mais alguém? Rony? Eu quero pegar a carona de Patrícia, porque ela estava falando sobre, e você também leu, preconceito, Uhum. porque realmente os judeus foi completamente fechado, e eles teve essa cultura, foi precioso, mas eles sempre foi separado, um problema grande com romanos, e de repente, realmente, Pedro não teve nenhum escolha, porque eles foi falando nessas línguas. Acho que ele tem que fazer batismo. Ele também, mais em frente, ele teve Deus problemas foi com... guiando, né? Não teve escolha. Deus disse, come on, faz isso agora. E ele teve ainda em frente comendo cachê ou não comendo cachê, teve como falou também, deu uma bronca sobre. Então, ele teve um problema, esse preconceito. Mas maravilhoso, Deus não abriu a porta para não todo mundo tem essa salvação. Que é uma boa notícia para cada um de nós, né? Não tem judeu aqui hoje. Se não tivesse quebrado esse preconceito, nunca essa palavra teria chegado até a gente, né? Então, nós somos beneficiados pelo grande amor de Deus, o amor sem limites. Outra pergunta, outro comentário? Tem duas... quem vai falar? Valnei? Sou eu, Rony. Pegando uma carona também na irmã Patrícia aí, no que ela falou, é interessante que quando Deus mandou que Samuel fosse à casa do pai de Davi, né? O irmão de Davi mais bem aparentado, mais, né? E Samuel achou que era aquele ali. E Deus falou, não, eu não vejo como o homem vê, pela aparência, né? Então, eu acho isso interessante. Jesus também vê assim, né? Humildade, simplicidade, e as pessoas esperando de Jesus um rei, de repente num cavalo branco, né? E não era aquilo, era conforme Deus queria, conforme Deus queria. E é sempre assim, é conforme o que Deus quer, né? É sempre na contramão do homem. O homem pensa que é uma coisa, Deus não é isso que eu quero, é assim que eu quero. Isso que é interessante das coisas de Deus.
Amém. Então, tem uma pergunta aqui, já falamos praticamente a aula toda sobre isto, mas a pergunta é como é que nós, eu e você, devemos tratar as pessoas que são diferentes de nós? Como nós podemos tratar todo mundo bem, sem preconceito? Eu penso, né, sobre meu passado e quantas vezes eu já fiz um pré-julgamento sobre alguém, né, que fulano não vai querer ouvir a palavra de Deus, ou, né, com fulano vai ser difícil, ou é melhor eu falar com outra pessoa. E Deus já me mostrou várias vezes como eu estava errado, né? Hoje, para variar, eu tive uma pessoa difícil para evangelizar. Aliás, ela que veio me evangelizar. Uma testemunha de Jeová. Ah, sim. Aí E eu aí? combinei com ela, eu estudo com você e você estuda comigo, lá na nossa igreja, na Escola da Bíblia. Quando eu falei na Escola da Bíblia, ela rapidinho saiu. Mas a gente tem que ver como as pessoas são esforçadas, né? Até a Rory estava falando comigo hoje sobre pessoas que ela conheceu na Praça Sáenz Penha, né, Rory? Se esforçando por uma religião e ficamos com pena de pessoas que estão com muito zelo, mas seguindo uma coisa errada, né? E como ajudar essas pessoas, né? Oi? Pois é, já pensou ela com a gente? Como que ia encher essa igreja? É. Né? É. Trabalhar muito. Sim, sim. Eu precisei aquele camisa de aulas de Bíblia. Ah, sim, vamos ter a camisa já já. Já vamos providenciar as camisas. Sim, Patrícia. A gente, é exatamente o que o senhor fala, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa assim, ai, não vou falar não, ela não tem cara de que quer ouvir. Só que às vezes a pessoa até quer, né? Essa semana eu fui para o trabalho, né? Que eu faço alguns trabalhos externos, e a minha cliente estava lá falando que fez um estudo, agora estava fazendo outro. Eu falei assim, agora você só falta fazer o estudo comigo. Só falta fazer o estudo da Bíblia comigo. Ela, eu vou fazer. Eu falei, então vamos. Se eu te fizer um convite, você aceita? Ela falou, aceita. Eu convidei ela para o almoço, domingo. Ela Que falou que bom. vai. Aí Ótimo. eu vou apresentar ela para vocês e, se Deus quiser, na próxima quinta, quem sabe ela estará aqui conosco, né? Mas eu fiquei meio assim de convidar, porque ela não tinha cara de que ia aceitar, mas ela aceitou. Mas esse não tem cara, segundo quem, né? Segundo nós, né? Segundo a nossa visão limitada, a nossa visão muito limitada. Exatamente. Uma palavra para um, achando que é aquele que vai aceitar, e o outro que você nem imagina que aceita. É desse jeito. Amém. Então, aqui acho que é mais para você pensar, que é a última pergunta, com quem você vai compartilhar as boas notícias de Jesus nos próximos dias? Vai pensando, uma vizinha, um colega de trabalho, alguém da sua família, são tantas pessoas que precisam. Fala, Esther. Todos que estiverem ao meu alcance. É isso, muito bom. Então, vamos orar, lembrando, acho que já cansei de falar hoje, então, semana que vem, capítulo 11, e é interessante como o capítulo 10 e 11 estão muito ligados. E até, como eu disse, é uma história resumida, mas Deus viu a necessidade de praticamente contar capítulo 10, tudo de novo, no capítulo 11, que é uma coisa muito importante no progresso do Evangelho, para o Evangelho ir para
todas as nações e todos os povos. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, somos gratos, porque como vimos hoje, foi falado hoje, o Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor trabalha de forma perfeita. Perdoe-nos, Pai, quando nós pensamos que o Senhor está tardando, ou o Senhor não fez como nós queríamos ou achávamos que deveria ser, que possamos nos submeter ao Senhor e ver a sua mão em todas as coisas. Também, Pai, nos perdoe quando fazemos um pré-julgamento e ajude-nos, Pai, que possamos, como Esther acabou de dizer, falar com todas as pessoas sobre Jesus. Sempre lembrar que nós precisamos do Senhor e da sua ajuda e que todas as pessoas são amadas pelo Senhor. E o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento através da sua palavra. Agradeço, Pai, por esta oportunidade. Estamos aqui lendo sua palavra, esta palavra que nos fala sobre Jesus, nosso Salvador, e tudo que Ele nos oferece. E que possamos estar preparados, Pai, para a volta de Jesus no dia final. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu Amém. parar aqui a gravação.